tratamento para diabetes tipo 1 ou tipo 2 é feito com medicamentos para controlar os níveis de açúcar no sangue, com o objetivo de manter a glicemia o mais próximo possível do normal, impedindo possíveis complicações desta doença, como retinopatia e insuficiência renal, por exemplo. Para tratar a diabetes tipo 1, é necessário o uso de insulina diária. Já o tratamento do diabetes tipo 2, geralmente, é feito com medicamentos antidiabéticos em comprimidos, como metformina, glimepirida e glicozida, por exemplo, sendo suficiente na maioria dos casos, ou também pode ser necessário o auxílio de insulina. Além disto, a realização de uma dieta controlada em açúcar, e GORDURA é a prática de exercícios, é fundamental em todos os casos. Como o remédio mais indicado para cada pessoa varia de acordo com vários fatores, que incluem o tipo de diabetes, a gravidade da doença e a idade do paciente. O tratamento deve ser orientado por um endocrinologista ou clínico geral. Para entender melhor o que diferencia os tipos de diabetes, veja quais são as características e diferenças dos tipos de diabetes. Remédios para diabetes tipo 1. Como neste tipo de diabetes, o pâncreas não consegue produzir insulina, ou produz em quantidades mínimas. O objetivo do tratamento é simular a produção natural deste hormônio, ou seja, nos mesmos horários e quantidades de acordo com as necessidades de cada pessoa, para impedir o aumento da glicose no sangue. Desta forma, para simular a ação do pâncreas, é necessário que a pessoa com diabetes tipo 1 utilize, pelo menos, 2 tipos de insulina, que são 2 tipos de insulina em nomes genéricos comuns. É utilizada a insulina de ação rápida regular Passpart, Lispro, GLULISINA normalmente, é usada antes das refeições ou logo após comer, para manter os níveis de glicose regulados após a alimentação, impedindo que a glicose se acumule no sangue. Insulina lentempiredetimir, glargina geralmente é utilizada apenas de 1 a 2 vezes por dia, pois a sua ação dura de 12 a 24 horas, chegando alguma a atingir 30 horas, mantendo os níveis de açúcar estáveis durante todo o dia. Estes medicamentos podem ser encontrados em qualquer farma acento agudo CIA a maioria. Também está DISPON e acento agudo VL na farmácia popular, com acesso pelo SUS, de acordo com a prescrição médica. Para facilitar a PLCAC-cedilhatio é diminuir o número de injeções, também existem combinações com preparados de insulina, que juntam 2 ou mais tipos de insulina, com ação rápida e ação lenta. Além disto, uma opção é o uso da bomba de insulina, que é um pequeno aparelho que fica ligado ao corpo e pode ser programado para a liberação de insulina rápida ou lenta, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Saiba mais detalhes sobre quais são os principais tipos de insulina e como aplicar.
Remédios para diabetes tipo 2. Os remédios mais usados para diabetes tipo 2 são os hipoglicemiantes ou antidiabéticos orais, que podem ser tomados sozinhos ou combinados, de forma a controlar os níveis de açúcar no sangue. Alguns exemplos incluem 2 pontos lista de medicamentos classe terapêutica como funciona e efeitos colaterais mais comuns. Metformina ambiguanidase diminui a produção de glicose pelo fígado, melhora a utilização de glicose pelo corpo. Enjoo, IDIARREIA glibenclamida, glimeperida, glipizida, GLICLAZULFONILSESTIEMULAIUMNTA. A produção de insulina pelo PA acento circunflexo NCREAS. Hipoglicemia, ganho de PSO carbose, MIGLITOL. Inibidores da alfa-glicosidase diminui a absorção da glicose dos alimentos pelo INTESTINO. Aumento de gases intestinais, diarreia. Arosiglitazona, pioglitazona, tiazolidinedionase melhora a utilização da glicose pelo corpo. Aumento de peso, inchaço, piora da insuficiência. CARD acento agudo a ceaxanatida, LIRAGLOTIDA. Agonistas do GLP-1 aumenta a liberação de insulina, diminui a glicose, aumenta a saciedade e facilita o EMAGRSIMNTO. Náuseas, diminuição do apetite. Sachagliptina, sitagliptina, LINAGLIPTINA. Inibidores da DPP-4 diminui a glicose após as refeições, aumentando a produção de INSULINANA acento agudo OSEAS. Da pagliflozina, empagliflozina, CANAGLIFLOZINA. Inibidor da SGLT2 aumenta a eliminação de glicose pela urina e facilita o EMAGRSIMNTO. Maior risco de infecção RNA acento agudo RIA. Os medicamentos mais novos, como exenatida, liraglutida, glipitinas e glifosinas, ainda não estão disponíveis pela rede pública. Entretanto, os outros medicamentos podem ser encontrados de graça nas farmácias populares. Em casos em que a glicose está muito elevada, ou quando os remédios em comprimido já não surtem efeito, o médico pode incluir as injeções de insulina no tratamento. Entretanto, para tratar o diabetes tipo 2, além do uso de remédios, é essencial o controle de AC cedilha ou acento agudo CARES em conjunto com uma dieta controlada em carboidratos, gordura e sal, além da prática de exercícios físicos. Veja como deve ser a dieta de um diabético. Remédio para diabetes emagrece. Os remédios para diabetes não devem ser usados por pessoas que desejam emagrecer, mas que não são portadoras de diabetes, porque é perigoso para a saúde. Os medicamentos usados para controlar a glicemia, em caso de diabetes, têm como efeito o emagrecimento, porque com o melhor controle da taxa de açúcar no sangue, a pessoa sente menos fome, e fica mais fácil seguir uma dieta de emagrecimento. No entanto, o uso de hipoglicemiantes não deve ser feito por pessoas saudáveis, que devem antes optar por USAR alimentos, sucos e chás que ajudem a controlar o açúcar no sangue, de forma natural, como a canela, farinha da casca do maracujá e a linhaça dourada moída, por exemplo. Remédios caseiros para diabetes. Os remédios naturais para diabetes são ótimas formas de complementar o tratamento com medicamentos, pois têm propriedades que auxiliam na redução da glicose no sangue.
Alguns chás com esta função são os chás de carqueja, canela ou sálvia, por exemplo. Confira quais são as receitas dos chás para diabetes. Outro ótimo remédio CASEIRO é a utilização de farinha da casca do maracujá, pois contém pectina, uma fibra que atua na redução da glicose no sangue. Além disto, o regulador da glicemia, é o melão de São Caetano, que pode ser consumido na sua forma natural, ou como suco, por exemplo. No tratamento da diabetes, é importante não consumir alimentos com grande quantidade de açúcar ou carboidratos, como geleias, biscoitos ou batata. Em alternativa, devem ser consumidos alimentos ricos em fibras como legumes, maçã, linhaça, pão integral e sucos naturais. Veja quais são as frutas que são recomendadas em pessoas com diabetes. Veja também os exercícios que pode fazer, que são explicados no vídeo seguinte.